Oi, eu sou o Wendel, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tô aqui num clima mais suave, mais ameno, mais light, porque hoje a gente vai falar de um tema que são pessoas que fizeram tanto parte da nossa vida e hoje não estão mais entre nós. São as vozes que nos deixaram e que provavelmente talvez você não saiba. Então vou falar um pouquinho aqui de dubladores. Alguns deles eu tive o prazer, o privilégio de conhecer, de conviver, de trabalhar junto, e outros são do Rio de Janeiro. Eu não conheci, mas obviamente ouvi essas vozes muitas e muitas vezes na minha vida, na minha infância, adolescência e até já na fase adulta. São vozes que marcaram realmente as nossas vidas e eu queria prestar essa homenagem aqui, falar um pouquinho deles, um pouquinho do trabalho deles, deixar registrado aqui para a eternidade no meu canal que nós lembramos dessas pessoas com muito carinho, com muito respeito. Vou começar falando do Walter Santos. Walter Santos, que para você que não sabe aí quem é Walter Santos, nunca ouvi falar, porque a maioria desses dubladores não fazia muito parte de redes sociais, de participar de entrevista falando especificamente de dublagem, então a maioria não conhece. Walter Santos é a voz do Camus de Aquário em Cavaleiros do Zodíaco. Jamais em minha vida culpei as pessoas que não conseguem esquecer o passado e às vezes caem em prantos por causa disso. Também a voz do Mestre Splinter das Tartarugas Ninjas, e esse eu tive o prazer de conviver. Era um cara muito divertido, ele era altão. Walter Santos era muito alto, então ele fez muitas novelas, filmes, né, de cinema e tal, e aí ele sempre fazia ou um vilão, ou o xerife, o delegado e tal, porque ele tinha uma cara de durão, assim, ele era alto, forte, tinha uma cara de mal, mas era um cara muito engraçado, ele tinha um humor, ele tava meio que sempre bem humorado. Eu nunca vi o Walter Santos bravo, irritado, alguma coisa assim. Ele tava sempre bem humorado. Eu trabalhei com ele na dublagem, na TV, no cinema. Ele trabalhou com os meus irmãos em outras atividades, né? Peça de teatro e tal. E o Valtão, que era como a gente chamava, por ele ser alto, tava sempre de bom humor, mas não é aquele cara que chegava... Ele tinha um humor cínico, assim, um humor sarcástico, sabe? Era um humor diferente, ele gostava muito de piadas, era um cara conhecedor profundo da língua portuguesa, falava muito bem, escrevia muito bem, tinha uma cultura geral muito grande, por isso até que já no final da carreira ele morreu muito cedo, morreu com 59 anos, é muito cedo. Morreu em 2013 o Walter Santos. Nessa época ele dirigia na Marshmello, fazia documentários da National Geographic e tal, e ele era um dos diretores, até narrador de alguns dos programas. E fica minha homenagem aqui ao Valtão. Tem uma história dele engraçada, que ele gravando uma novela na Manchete, que tinham que andar a cavalo daqui até longe. E aí tudo pronto, o diretor pelo rádio com o pessoal, porque era distante a cena, e aí quando foi dar o ação, ele falou: pera, é pra gente ir a trote ou a galope? Aí o rapaz: ô diretor, o ator tá perguntando aqui se é pra ir a trote ou a galope. Aí o pessoal ficou meio... Cara, a trote! Ele: tudo bem, nós vamos demorar 2 dias para chegar lá, mas tudo bem. Então ele tinha esses comentários sarcásticos, tinha essa brincadeira, essa acidez no humor. Era um cara muito bacana, muito querido. O povo todinho tá lá, parecia até festa. Uma atriz maravilhosa que não está mais entre nós é a Maralise Tartarini, que faleceu em 2014. Também tive o prazer de conhecer. Quando eu conheci a Maralise, ela já era famosa. Maralise começou fazendo radionovelas, né? Tem uma voz maravilhosa. Ela foi a China de Cobra, de Cavaleiros do Zodíaco. Ouça sua mestra, mostre que tem alma de um guerreiro. Foi a Francine Smith, do American Dad, a primeira voz, porque aí depois ela faleceu. E você, Rei? Os pelos do Steven não vão crescer mais rápido com você provocando ele. E ela também foi minha avó, fazia a voz da avó do Bob Esponja. Não se preocupe, senhora Puff, amanhã ele já vai poder pilotar. E a Maralise, ela começou em radionovela, passou pela televisão, fez muita coisa e tinha uma voz lindíssima. Ela, nessa época que eu entrei para dublagem, ela estava no Rio de Janeiro.
Ela fez muita coisa lá no Rio de Janeiro, fez muitas séries famosas, muitas atrizes famosas, ela tinha uma voz linda. Eu lembro que ela dublou um filme que eu assistia, que aí depois quando eu fui gravar com ela, alguém comentou, eu falei, caramba, é ela, que era A Última Esmeralda, Em Busca da Esmeralda. Enfim, vou colocar o nome aqui, agora eu não lembro na edição. Luiz, coloca qual que é o filme que ela fez da Esmeralda aí. Um homem de verdade não precisa chamar a atenção pelos seus atos. E você não passa de um grosseirão. E aí quando ela voltou para São Paulo, a Maralise voltou para São Paulo, foi quando eu a conheci. E aí eu fui reconhecendo a voz dela, né? Falei, caramba, que incrível. Essa sensação da gente conhecer a voz, né? A cara da voz é muito legal. E naquela época, não é como hoje, que em função da internet e tal, existe um intercâmbio muito grande entre dubladores paulistas e cariocas. A gente às vezes não se encontrou pessoalmente, mas se fala muito pelas redes. Tem vários vídeos aqui no canal com dubladores cariocas. Enfim, naquela época não tinha isso. Então quando eu a conheci, falei, caramba, essa mulher é incrível e tal. E o mais interessante que me deixou encantado é que a Maralise fazia a voz da Zebrinha do Fantástico. Lá quando eu era criança, 1900 e bolinha, a loteria não tinha Mega Sena, Quina, essas coisas. A loteria mesmo era do futebol. Então tinham os 13 jogos, era famoso acertar os 13 pontos. E aí a Zebrinha é que no Fantástico de noite que dava o resultado da loteria. Então ela falava, Corinthians e Palmeiras, tanto, não sei o que, coluna do meio, coluna 1 e tal. E aí ela fazia a voz da Zebrinha. Quando o time pequeno ganhava, ela falava, ih, ganhei, deu zebra. Deu eu, zebra! E aí quando eu conheci a Maralise e soube que ela fazia a voz da Zebrinha, eu fiquei mais encantado ainda, porque aquilo fazia parte da minha infância, todo domingo à noite ver a Zebrinha do Fantástico dando os resultados da loteria. E essa foi uma atriz incrível, divertidíssima, doidinha, ela falava, brincava com todo mundo, onde ela chegava acontecendo, era a nossa doidinha querida Maralise. Sinto muito falta dela. Consegui fazer 13 pontos negativos. Paulo Celestino também nos deixou em 2017, voz dele conhecidíssima. Ele fazia o Máscara da Morte, por exemplo, em Cavaleiros do Zodíaco. Você está surpreso, Shiryu? E a voz dele é muito marcante, muito conhecida, uma voz bonita. E o Paulo Celestino eu conheço desde criança. Ele se relacionou artisticamente com a minha família muitas vezes. Mesma coisa em cinema, em teatro, em TV, no rádio. Era um cara que sempre trabalhou muito. Era comediante, ele fez parte lá dos programas do Jô Soares. Digo eu, você tem que desmunhecar toda vez que na frente dele. Mas é claro. Era uma figuraça. Esse também era outro. Nunca vi mal-humorado. E ele estava sempre brincando, sempre fazendo gracinha nos corredores, imitando as pessoas. Infelizmente faleceu com 60 anos. Ele caiu, olha que coisa boba, né? Como as coisas acontecem. Ele caiu na Dublavídeo. Ele caiu, bateu o rosto, aí teve que ir para o hospital porque ele realmente se machucou profundamente. E aí foi tendo problemas. E infelizmente ele não tá mais entre nós. É um cara que faz muita falta porque além dele ser talentoso, divertidíssimo, sempre de bem com todo mundo, nunca vi ele falar mal de alguém ou ele reclamar de alguma coisa. Ele também gostava de cozinhar, era meio chefe de cozinha e de vez em quando servia uns pratos especiais para alguns amigos da dublagem. Crianças boazinhas não podem fazer igual, mas eu não sou uma criança boazinha mesmo. Quem também já não está mais entre nós há 4 anos, porque partiu em 2016, é um dublador chamado Silvio Navas. Esse cara nasceu para trabalhar com a voz, trabalhar com dublagem, tinha uma voz abençoada e um talento fora do comum. Ele fazia a voz do Mun-Ra de Thundercats. Antigos espíritos do mal, transformem esta forma decadente em Mun-Ra. Foi a primeira voz do Darth Vader, da dublagem original. Não, eu sou seu pai. Ele fazia o Papai Smurf, dublava Gene Wilder, que de uma maneira incrível, e era um cara assim extremamente talentoso. Ele sabia muito, como todos os atores da antiga, assim, começou no rádio, né, fazendo telenovelas, fez muita televisão, trabalhou na TV Tupi com o meu irmão Ulisses Bezerra. Aí ele
entrou para dublagem, foi para o Rio de Janeiro, dublou um monte de coisa, conquistou seu espaço porque ele era talentosíssimo. E aí depois de um tempo ele veio para São Paulo, voltou para São Paulo, trabalhou em todos os estúdios aqui, fez o Futurama, né? Acho que ele fez a voz do Bender. O que? O Bender sou perfeito para o papel. Não é tão bom quanto o Bender. Substituindo o Aldo César, que também é outro monstro gigante que não tá mais entre nós. E o Silvio Navas sempre teve um carinho muito grande assim pela minha família. Ele conheceu a gente quando nós éramos bem pequenos, ainda na TV Tupi, eu com 2, 3, 4 anos. Então ele acompanhou muito a nossa história ali, nossa caminhada. Minha mãe sozinha ali com as crianças, levando para rádio, para TV, para estúdios de dublagem. E o que eu lembro muito do Silvio Navas, uma coisa que me marcou, eu conhecia ele, trabalhava com ele sempre muito gentil comigo. Uma vez nós participamos de um evento, desses eventos de cultura pop, né, de anime, que leva dubladores, e era eu e o Silvio Navas juntos no palco. E ali pela primeira vez eu vi ele fazendo a voz do Darth Vader, a voz do Mun-Ra e a voz do Papai Smurf. E foi incrível para mim, foi inacreditável. Eu consegui sentir um pouco o que os fãs sentem quando vem um dublador no palco fazendo a voz do seu personagem. Eu nunca esqueci isso na minha vida, e quando ele fez especialmente a voz do Darth Vader, foi um negócio incrível que eu falei, meu Deus do céu, que poder tem uma voz e que talento que tem esse cara. Foi um prazer não só ter trabalhado com ele, mas ter dividido um palco junto com ele ali, 2 gerações diferentes, e vendo o carinho dos fãs foi algo inesquecível para mim. Se você soubesse a força que tem o lado negro, Obi-Wan nunca lhe falou o que aconteceu com seu pai. Esse muita gente conheceu a história dele, extremamente triste. O Caio César, que dublou muita coisa, mas uma obra que todo mundo vai saber, vai lembrar, é Harry Potter. O Caio fazia a voz do Harry Potter, dublou em todos os filmes. É uma teoria incrível, Hermione, mas só tem uma coisa. Não tem nada escrito no diário. E infelizmente ele nos deixou de uma forma trágica. O Caio, além de ser dublador, né, além de ter o seu talento, era um cara muito vivo, muito animado, todo mundo gostava dele. E ele era policial no Rio de Janeiro, ele gostava de ser policial. E numa ação, 2 dias depois do seu aniversário de 27 anos, numa ação de rotina no Complexo do Alemão, ele foi baleado e infelizmente nos deixou, mas a sua voz está imortalizada aí nos filmes do Harry Potter e em outros trabalhos também, e a gente lamenta, mas o trabalho dele aí está imortalizado, e nós vamos sempre lembrar com muito carinho desse ator e de um cara que servia as pessoas não só com a sua voz, mas também com a sua atitude, com o seu corpo, com a sua bravura e com a sua coragem. Haha! O traidor confessou! Guerreiros, levem o inimigo! Mais um dublador do Rio de Janeiro que infelizmente eu não pude conhecer foi o José Luiz Barbeito, que nos deixou com 56 anos de idade, muito jovem. Ele marcou presença naquela época áurea do Cartoon Network, fazendo o Kuwabara de Yu Yu Hakusho. Eu sei que eu sou chato, detesto perder, portanto Kurama e Riei não se metam! É inesquecível. E também o Dexter, do Laboratório de Dexter, era a voz dele. Pode deixar um dinossauro adulto correr livre pelo parque! São trabalhos marcantes, incríveis, que infelizmente a gente não vai poder mais acompanhar dentro do estúdio, assim como eu não tive o prazer de conhecê-lo ou trabalhar com ele, mas que a gente ainda pode curtir a magia da dublagem, essa de você poder curtir para sempre um trabalho que vai permanecer por gerações e gerações. E esse cara foi um dublador especial, que era querido por muita gente e tinha um trabalho genial. A flor tem que ser de cerejeira e o homem tem que ser Kuwabara. Outro dublador que tem uma história incrível, que eu conheci numa greve dos dubladores, onde cariocas e paulistas se encontraram para discutir, né, como é que ia ser essa greve, como é que ia ser, qual era o problema, qual que não era, quanto vai ganhar, o que tá certo, o que tá errado. De repente um cara foi lá para frente para falar, e quando ele começou a falar, como eu já disse, naquela época não havia esse encontro constante, né, com os dubladores do Rio de Janeiro. Nós paulistas
a gente começou, caramba, é esse cara. Então ninguém tava ouvindo mais nada que ele tava falando, que era o Jorge Ramos. Jorge Ramos foi a voz do Scar, do Rei Leão, aquela voz grave. Ora, então é o meu grande irmão descendo das alturas para se misturar com o povo. Ele também foi a voz do Jafar, de Aladdin. A princesa, estou louco para lhe apresentar uma pessoa. E principalmente ele fazia todos os trailers de cinema na década de 80 e 90. Todos. O mundo, para lançar um filme no cinema, tinha que ter a voz do Jorge Ramos falando A Fúria do Pântano. Em breve, nos cinemas. É claro que foi ridículo com a minha voz, mas com a voz do Jorge Ramos, qualquer um ia ao cinema. De Roman Polanski, Lua de Fel. Os amantes nunca sabem a hora de parar. Um amor incrível que nos deixou em 2018 é a Gessi Fonseca. Ela faleceu aos 96 anos de idade, era uma coisa incrível. E ela foi embora, né, nos deixou ainda dublando. Ela, com 96 anos, 95 anos, ela estava dublando, ia de um lugar para o outro, entrava, claro, era uma senhorinha, né, já estava, né, mais fraquinha e tal, mas dublava que nem um adolescente de 15 anos, com um reflexo incrível. A Gessi Fonseca era uma diva, foi diva na TV, foi diva no teatro, e ela foi minha avó. Aí eu falei, olha só, gente, ainda bem que eu tô falando da Gessi aqui. Eu falei que a Maralise foi minha avó no Bob Esponja. Não, a Maralise foi a minha mãe. Ela era a mãe do Bob Esponja na série da animação do Bob Esponja. E a Gessi era a vovó, aquela vovó que fazia os docinhos, aí tratava o Bob Esponja que nem um nenezinho. É a voz da Gessi. Olá, Bob Esponja, mas que surpresa mais agradável. Ela também foi a Endora, da Feiticeira. Um filme que eu lembro muito dela é do Peter Pan, aquele filme com o Robin Williams. Ela faz a voz da Sininho, eu acho, ali, né? A Sininho, que aparece no começo do filme, que é uma senhora contando... Os piratas, os índios... Ele nunca deixou de ser um menino, sabe? Enfim, a voz da Gessi é uma voz linda, maravilhosa, doce, mágica. A Gessi era muito amada aqui em São Paulo, muito respeitada, muito querida, e foi uma dubladora que até o finalzinho dublava com extremo talento, com mais energia, mais reflexo, com uma interpretação melhor do que muito jovem aí que tinha toda a condição de estar voando. Gessi, onde quer que você esteja aí no céu, saiba que nós estamos com saudade e eu mando um beijo no seu coração. Obrigada a todos pelo carinho, gestos, homenagens, a distinção com que sempre me trataram, o que resultou em grandes alegrias para o meu coração. Vou falar do Araquém Saldanha, que nos deixou esse ano. Esse cara era incrível, uma voz maravilhosa, vocês vão saber quem é. Ele fazia a voz do Mestre Ancião no Cavaleiros do Zodíaco. Seu tolo. O que disse? A injustiça nunca se torna justiça. Ele também foi o dragão de 6 estrelas em Dragon Ball. A voz dele, o cara dublou os grandes astros, né, dos anos 60, 70, né, e até 80. Tinha uma voz linda, imponente, maravilhosa. E ele era todo já senhor. Ele andava sempre na estica, sempre com a postura ereta. Ele vivia com o cabelo penteadíssimo, né? Ele era vaidoso, então ele tinha um pentezinho assim que ele penteava o cabelo e tal. Era diretor na Dublavídeo por muitos anos. E o Araquém era uma figura folclórica aqui em São Paulo, porque o pessoal chamava ele de ninja. Ele tinha o apelido de ser ninja porque ele era uma figura, né? Ele tava sempre na estica, sempre inteirão e tal, brincava com as pessoas e tinha um vozeirão que assustava, né? Quem não conhecia ele direito, quem não sabia o quão brincalhão ele era, ficava meio com medo, porque ele tinha um vozeirão, era diretor, então nem todo mundo tinha essa proximidade que eu sempre tive com o Araquém. Fiquei muito triste quando ele faleceu, porque era um cara divertidíssimo, um excelente diretor, talentoso, uma voz marcante e que tinha uma brincadeira que havia assim em São Paulo, que ele dirigia lixando as unhas e cantando.
Então o dublador tava ensaiando, ele ficava baixinho assim. Aí quando ia gravar, ele não se tocava que ia gravar e começava a lixar um e cantava: Araquém, tá gravando, Araquém, para com isso e tal. Então tinha muito essa brincadeira com ele, dele cantarolando dentro do estúdio durante as gravações. O mal nunca deixará de ser o que é. E aos 81 anos faleceu também, em 2018, o dublador Valdir Santana. Valdir Santana, uma voz conhecidíssima. Foi a primeira voz, a voz clássica do Homer dos Simpsons. Marge vai me matar. Por favor, precisa ter alguma outra solução. Posso cortar sua grama todas as semanas, 15 dias. É um trabalho maravilhoso e ele dublou muita coisa. Eu lembro de um filme com Ed Murphy, filme incrível, meu Deus do céu, como é que é o nome do filme? Ele fazia o Ed Murphy, muito bom. Luiz, mais uma aqui pra você colocar pra galera. Daí as pessoas que têm os contratos de toucinho de porco vão ficar danadas pensando: ei, estamos perdendo dinheiro. E o Natal está perto e não vai haver dinheiro para comprar pro meu garoto aquela seleção de Kung Fu. Tá. E aí quando eu o conheci, né, quando eu tive o primeiro contato com ele, eu falei: caramba, esse cara que dublou o Ed Murphy naquele filme que eu adorava quando eu era moleque. E aí tivemos um evento em Gramado, o primeiro festival de animação de Gramado, onde eu e o Valdir Santana fomos convidados para dar palestra. Eu, obviamente, falando do Bob Esponja, porque era um dos grandes convidados desse festival de animação, era um brasileiro que era desenhista e fazia parte da equipe que desenhava as primeiras temporadas, né, do Bob Esponja, que produzia, e ele, obviamente, com voz de vários desenhos, mas especialmente por causa do Homer dos Simpsons. Então a gente também estava lá falando um pouco de dublagem, de vozes para animação, e ali eu tive alguns dias de contato, de relacionamento com o Valdir, conversando sobre muitas coisas, conhecendo mais a história dele, o trabalho dele, um engajamento que ele tinha politicamente na dublagem, né, lutando pelos direitos dos atores, pelo crescimento da profissão. Foi uma das coisas que eu agradeço muito a Deus de ter tido essa oportunidade, não só de conhecer o Valdir Santana, mas como ter trocado ali figurinhas com ele, ter conversado bastante. Foram dias muito prazerosos e inesquecíveis. Por favor, Marge, quando vai ligar? Deixa eu tocar. Vou dar uma de difícil. Agora já chega. Ah, querida, eu te amo. Volta. Então é mais um grande nome que infelizmente não está entre nós, mas que certamente você conhece, você já ouviu, você já aplaudiu, riu e chorou com ele e com todas essas vozes que a gente comentou aqui nesse vídeo especial em homenagem às grandes vozes, aos grandes artistas que fizeram parte da nossa vida, das nossas infâncias, adolescências, momentos mágicos, inclusive na TV, no rádio, no teatro e no cinema. Fica aqui o meu agradecimento a todos esses mestres. Faltaram muitos dubladores, obviamente, a gente tem muita gente maravilhosa que deixou esse nosso mundo aqui, o nosso universo, mas que continua presente nos nossos olhos, nossos ouvidos e nos nossos corações. Deixa aqui nos comentários que outro dublador era incrível que não está mais entre nós, que personagem ele fez, que eu vou gostar muito de relembrar junto com todos vocês, beleza? Dá um like no vídeo aqui, se inscreve no canal, é sempre bom e ajuda bastante o canal, dá aquela força pra gente, porque toda semana tem vídeo novo. Clica no sininho que você vai receber as notificações e vai acompanhar. Hoje esse vídeo foi especial e muito carinhoso. Valeu, galera!